Alô, bom dia. Você está no canal Professor Belém nessa segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Se eu não fosse brasileiro, se vivesse em outro país e fosse indicado por algum órgão de imprensa a fazer uma cobertura internacional, certamente eu escolheria o Brasil. O Brasil, é bem provável, se tornará manchete nos próximos, quem sabe, dias ou até meses. Mas há um fato irrelevante, que muitos não consideram como relevante, vamos dizer. As minhas matérias priorizariam a visão de um presidente honesto, conservador, bem intencionado, que quer salvar um país de uma oligarquia estruturada há mais de 100 anos para que os pobres continuassem pobres e o Estado superinchado de apaniguados do sistema. Pois é, seria irrelevante para a esquerda de qualquer país que vê interesse no Brasil apenas quando se fala de queimadas na Amazônia, do fim das girafas, dos orangotangos, dos tigres e leões e até mesmo dos dinossauros. Sim, provavelmente os dinossauros já estão extintos aqui na nossa Amazônia por conta das sucessivas queimadas. Seria irrelevante falar de um presidente que quer salvar um país. Mas é o que está acontecendo, ou melhor, é o que pode acontecer. Bolsonaro terá, mais cedo ou mais tarde, que salvar a imensa maioria da população que sempre foi desassistida por governos anteriores. Ontem, o presidente fez aniversário e comemorou na frente do Palácio Alvorada com o povão, que sempre o apoiou. Cortou o bolo e disse palavras bastante enigmáticas, ou melhor, palavras para serem decifradas. E eu, se fosse um repórter internacional estrangeiro, debruçar-me-ia apenas nisso. Bem, entre as coisas que disse Bolsonaro, abre aspas, temos o seguinte: podem ter certeza de uma coisa, minha força vem de Deus e de vocês. Ou seja, a força de Bolsonaro não vem dos conchavos políticos que o sustentam no poder. Ele é odiado por parte das nossas autoridades legislativas, é odiado pela grande imprensa, pela grande mídia ou pela mídia fraude, pelas oligarquias, evidentemente, e também por muitos togados. Mas ele continua firme e forte porque, sim, ele tem o apoio popular como nenhum outro presidente já teve. Enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui e eu estarei com vocês, disse também Bolsonaro. Se alguém acha que um dia abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados. A liberdade aqui é a liberdade de ir e vir, a liberdade de trabalhar, a essencial liberdade de sobreviver, que está sendo tirada do povo por governadores e prefeitos, sobretudo. Alguns tiranos tolhem a liberdade de vocês. Podem ter certeza que o nosso exército é verde oliva e vocês também. Vejam, aqui não existe uma ligação entre uma oração e outra, razão pela qual devemos nos debruçar, sim, sobre esta enigmática frase. Alguns tiranos tolhem a liberdade de vocês. Quando fechamos os olhos para imaginar um tirano, certamente nos vem à mente algum governador brasileiro. Claro, aqui ficou fácil de entender. Podem ter certeza que nosso exército é verde oliva e vocês também. Bem, Bolsonaro se referiu a tiranos e logo em seguida a uma forma de aplacar a sanha dos nossos tiranos. As Forças Armadas, porque trata-se aqui do discurso do comandante em chefe das Forças Armadas. Em algum momento a frase sugere: o exército do Brasil será acionado
contra a tirania daqueles que nos tiram a liberdade atualmente. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. E essa qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia, nosso direito de ir e vir, acrescentou. Bem, em outra matéria, uma matéria publicada hoje pelo Jornal da Cidade Online, também o sentido enigmático da frase fez pensar. O jornalista que escreve a matéria uma análise feita de orelhada, apenas interpretando os sinais exteriorizados pelo presidente da República, diz o seguinte: 3 pontos devem ser destacados da fala de Bolsonaro, ou melhor, da presença de Bolsonaro ontem na frente do Palácio da Alvorada. Em primeiro lugar, ele estava de colete à prova de balas. Segundo, falou que estão esticando a corda e tolhendo a liberdade do povo. E 3, repetiu o discurso que, para restituir a liberdade ao povo, ele fará o que tiver de ser feito, adotará a medida que tiver que ser adotada, dentro da democracia, claro, e do panorama constitucional. Dentro da democracia aqui é usar o que a Constituição permite em casos extremos, em casos, por exemplo, de uma corda extremamente apertada, que é o caso que estamos vivendo agora. Bem, a matéria diz o seguinte: o que ocorre no Brasil atualmente é uma rebelião federativa, onde estados se voltam contra a União, provocando o caos social com lockdowns perversos, cuja única intenção é levar as pessoas ao desespero mesmo, esticando os efeitos maléficos de uma pandemia que leva a União a injetar cada vez mais dinheiro no sistema de saúde, estados e municípios. Agora é preciso lembrar também que a União está praticamente zerada de recursos para isso. O que foi enviado no ano passado daria, sim, para ter, pelo menos, incrementado o sistema de saúde em o que se refere a aparelhos e leitos, e não foi feito. E agora Bolsonaro teria que buscar mais recursos aonde não existe, principalmente, quem sabe, ceder à tentação de imprimir dinheiro para ser derrubado logo mais à frente, pela culpa de uma hiperinflação e de uma quebradeira ainda maior no país. Esses lockdowns conduzirão as pessoas à fome, instaurando um clima de descontrole jamais visto no país. Quando a desordem estiver implementada e o desespero famélico do povo bater às portas de todos os governos, municipais, estaduais e federais, estará criado clima propício para acender o barril de pólvora que explodirá no colo do presidente da República. Bem, em outro ponto, a matéria diz que a fala do presidente pode-se deduzir da fala do presidente que ele esteja pensando em acionar os artigos 136 e 137 para salvar o país. Diz a matéria: Bolsonaro sabe que terá de agir e não foi por outra razão que ele fez menção aos artigos 136 e 137 da Constituição, que tratam da decretação do estado de defesa e estado de sítio, na sua ação ajuizada no STF, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade dos lockdowns, que não tem qualquer respaldo legal. Bolsonaro convocou o STF para uma reunião para tratar desse assunto, da ilegalidade dos lockdowns. Desta reunião é que se esperará, sim, ou o fim das arbitrariedades de governadores, ou então ele terá que tomar uma ação por conta, amparado nesses artigos constitucionais. Diz, portanto, termina dizendo a matéria, que é por isso que Bolsonaro
convidou os ministros do STF para uma reunião, a fim de definir como acabar com lockdowns cruéis que se espalham país afora e violam a garantia de ir e vir e do livre empreendimento e trabalho dos cidadãos. Aqui é preciso lembrar que o juiz Fux recusou o convite, recusou a participação no encontro com Bolsonaro. Restaria também, além da decisão do STF, saber se o Congresso aprovaria os artigos 136 e 137 da Constituição. Esses dois artigos tratam da decretação do estado de defesa e estado de sítio. Bem, é constitucional? Sim. Do ponto de vista da Constituição, o Brasil é sim um Estado democrático de direito, mas a própria Constituição, diz o Jornal da Cidade Online, prevê as situações nas quais ele seja momentaneamente colocado fora desse Estado, pela aplicação da regra dos artigos 136 e 137. Então, recapitulando, se da reunião com o STF não resultar nenhum progresso à liberdade do Brasil, nenhum progresso em relação à tirania dos governadores, certamente o presidente pedirá a aprovação desses dois artigos ao Congresso. E aí é preciso entender que o Congresso representa também a vontade popular, muito diferente do que acontece com o STF. Nenhum juiz representa a vontade popular porque não foi eleito pelo voto popular, pelo sufrágio universal. Já os parlamentares, as excelências parlamentares, sim, representam ou deveriam, em teoria, representar a vontade popular. Receberão certamente uma grande pressão popular para que o povo seja ouvido nas duas casas legislativas, na aprovação desses artigos. Mas, no entanto, tudo isso é uma grande aposta. Seja como for, o Brasil é, sim, uma matéria muito interessante para jornalistas internacionais. Eu, se fosse um deles, como disse no começo, começaria uma matéria hoje dizendo o seguinte: o Brasil atravessou os últimos 16 anos como uma excelente, uma exemplar democracia. Democracia bolivariana, onde um partido se tornou ou tentou tornar-se maior do que o país. Nos últimos 16 anos, alguns poucos privilegiados tiveram todas as portas abertas. Artistas, por exemplo, sem grandes apelos populares, tornaram-se muito bem remunerados pela Lei Rouanet. Bastava apenas que declarassem amor eterno ao partido de esquerda que governava o país. Bem, não só artistas, profissionais liberais também, professores universitários, por exemplo, tiveram uma vida bastante interessante nos 16 anos do governo Lula e Dilma. Claro que precisavam implantar aqui a agenda cultural comunista, mas fizeram isso de bom grado, porque estiveram sempre muito bem empregados. Uma certa elite teve tudo. O Estado inchou para abrigar essa elite. E o povão, bem, o povão teve que conviver com 60 mil homicídios por ano, com falta de hospitais, com falta de leitos, com falta de estradas. Não tínhamos estradas para escoar a nossa produção. Tudo que a população sofreu nesses últimos anos é-nos bastante fresca na memória ainda. Pois é, acontece que quando chega Bolsonaro ao poder, ele corta exatamente isso, esse favorecimento a uma elite partidária. E tenta implantar aqui um Estado honesto, não corrupto, ou melhor, implanta uma política de não corrupção, instala um governo não corrupto e acaba cortando privilégios daquela minoria.
minoria que hoje vocifera contra o presidente, claro, porque viu os seus privilégios cortados. O que Bolsonaro quis implantar no Brasil era o ganho honesto através do esforço. Bem, como isso prejudicou muita gente importante e bacana, os governadores aproveitaram, muitos deles, a chance com a pandemia para quebrar o Brasil, federativamente falando. Estados como São Paulo hoje não reconhecem o presidente da República. É como se fosse um país dentro do Brasil, com apoio, claro, do STF, que deixou Lula mais branco que a neve e tem atacado sistematicamente o pensamento de direita. Com a união dos governadores que quebraram a unidade federativa brasileira e mais o STF, quis se atingir diretamente o presidente Bolsonaro. Eu começaria assim a minha matéria e penso que não estaria errado. Bem, acontece que, para terminar esta suposta matéria, eu diria: Bolsonaro, olhando para o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi basicamente isso, procurará fazer com que isso não se repita no Brasil. Se ele não fizer agora, perderá a chance que Donald Trump não tem no momento, de salvar não só a economia, mas salvar a República Federativa, porque esta, sim, está em risco, e o risco é altíssimo. Eu vou continuar por aqui lendo as entrelinhas do discurso de Bolsonaro, mas tenho certeza, Bolsonaro poderá sim acionar os artigos 136 e 137. É uma questão de sobrevivência do país. Até depois.